Olá pessoal, ça va? Paz do Senhor! Hoje eu tô aqui porque eu quero falar com vocês sobre a minha experiência com o aborto. E eu acredito que a experiência que a gente vive talvez não é igual a de todo mundo, mas mesmo assim pode te ajudar bastante, talvez se você estiver passando por coisas parecidas. Fique aí, já já eu volto após a vinheta para contar para você um pouco das minhas experiências em relação a isso. Bom, pessoal, então eu quero começar contando para vocês, a minha história com a questão do aborto. Eu sofri 3 abortos no início da minha relação com meu esposo e foram 3 abortos consecutivos, com situações bem diferentes e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou fazer em vários vídeos porque de repente um só pode ficar muito cansativo. Então eu quero começar contando para você o meu primeiro aborto, que foi no início do meu casamento, 8 meses de casado que eu engravidei. E eu me encontrei grávida de trigêmeos, né? Eu não sei exatamente a razão pela qual isso aconteceu. Eu até fico um pouco em dúvida, porque quando o médico que me acompanhava percebeu que eu estava grávida de trigêmeos, ele se espantou e perguntou se eu tinha tomado alguma coisa diferente. Eu disse: a única coisa que eu tomei foi a que o senhor me receitou. Então eu não entendi muito bem por que razão, porque na nossa família não tem. Mas, bom, o Senhor é que sabe todas as coisas. Então eu fiquei grávida de trigêmeos. O início da gestação foi muito difícil, com bastante enjoo, com bastante dificuldade. Eu fiquei um pouco anêmica de tanto que eu sofri de enjoo, né? Mas infelizmente foi uma gravidez que não foi muito longe. Eu cheguei até o 5º mês de gestação com os bebês. Eram 2 meninas e um menino. E a gravidez ela foi tranquila. Após essa fase que a gente passa dos enjoos, a gravidez em si ela parecia tranquila. Mas quando eu fui ao médico para uma consulta, o médico constatou que o colo do útero estava aberto e que era preciso eu fazer alguns cuidados, porque o colo estava aberto, porque os bebês já pesavam um pouco. E o médico pediu para fazer alguns exames de sangue para examinar um pouco mais, e aquele dia ele me guardou no hospital. E quando o médico recebeu o resultado dos exames, ele constatou que pelo fato do meu útero estar aberto, eu tinha pegado uma infecção no útero. E então ele disse: nós vamos ficar aqui para tratar da infecção, você vai ficar aqui, nós vamos tratar dessa infecção, e se melhorar você vai para casa. E eu fiquei internada um dia para tratar dessa infecção, que em questão de algumas horas ela aumentou de uma maneira espantosa. Essa infecção ela aumentou muito no meu útero, ao ponto de que eu já corri o risco de, se eu não fizesse um parto de emergência, de que eu pudesse perder o meu útero. Então naquele momento foi um momento de muito desespero, porque por um instante que você se sente tão abençoada entre as mulheres por estar recebendo uma gestação tripla de 3 bebês que estavam em plena saúde, ao mesmo tempo é um sentimento de que um sonho está sendo interrompido. Então ali o médico chamou o meu esposo e disse para ele: nós precisamos fazer um parto de emergência, porque a sua esposa não pode continuar com os bebês, porque os bebês estão sendo contaminados, o útero está sendo contaminado, os bebês não sobreviverão. E se a gente aguardar mais, ela também risca de perder o útero. Então ali os médicos decidiram, com o grau de infecção que estava aumentando no meu útero, a fazer o meu parto. Então, com 5 meses de gestação, 21 semanas mais precisamente, nós fizemos o parto. Os bebês logicamente estavam com problemas devido à infecção e também não suportaram as contrações. Eu tive um parto normal e os bebês nasceram já mortos, e pela graça de Deus o meu útero conseguiu, depois do tratamento contínuo, conseguiu voltar ao normal, nós conseguimos tratar a infecção no útero e foi um tempo muito difícil. E eu até
Eu até quero dizer aqui pra você que de repente passa ou passou por uma situação como essa. Perdas desse tamanho, dessa proporção, elas só são supridas pelo amor de Deus. É só a graça do Senhor que supre perdas desse tamanho. Então o Senhor me supriu. O Senhor supriu aquele vazio, porque eu senti um vazio dentro de mim quando você entra pro hospital com uma barriga cheia de criança e que você sai do hospital vazio e que você não leva nenhum bebê para casa. E aquilo para mim foi muito difícil de lidar com aquela situação, mas o cuidado de Deus foi infinito. O cuidado de Deus foi maravilhoso, o cuidado de Deus foi precioso. O meu esposo foi um apoio fundamental na minha vida, a minha família, meus pais. E assim como eu fui fortalecida pelo Senhor, eu desejo a você também que seja fortalecida pelo Senhor para passar por esse tempo de dificuldade que é a perda de um bebê, que é a perda de um sonho, que é a perda de alguém tão esperado. Que Deus abençoe você e te fortaleça, assim como Ele fez comigo. Amém?